Seja bem-vindo a mais um podcast SAF Conecta. Estava com saudade de vocês e creio que vocês estavam com saudade da gente também. Estamos começando a temporada 2026 e nada melhor do que começar a temporada falando sobre saúde mental. Uma coisa muito importante que vem ganhando espaço no dia a dia das pessoas, e saúde mental aliada à prática esportiva é o que todo mundo está querendo, é o que todo mundo está gostando de fazer. E para isso nós vamos receber hoje aqui a equipe do Instituto SAF, né, Dr. Rodrigo Rodrigues, né, seja muito bem-vindo. Obrigado, é muito bom estar aqui mais uma vez. Doutor Alexandre Rodrigues Cunha também conosco aqui. Obrigado, boa noite a todos, vamos que vamos. E a doutora Ana Carolina, psicóloga, idealizadora da corrida PsicoRun, que nós vamos falar aqui um pouquinho dessa corrida, desse evento que está assim, prometendo bombar aqui em Divinópolis e em toda a região. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Carolina. Muito obrigada, muito feliz pelo convite, né, de estar aqui com o pessoal da SAF e poder falar um pouquinho, né, sobre não só o esporte, mas pela saúde mental. Então, é a PsicoRun, a corrida pela saúde mental. Ótimo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O podcast do SAF Conecta é para conectar realmente, né, as equipes, né, multidisciplinar, trazendo aqui o pessoal da medicina, da fisioterapia, da educação física, psicologia, enfermagem e todos os nossos parceiros também que acompanham a gente no dia a dia lá no Instituto SAF. Para começar o nosso podcast, então, gostaria, doutora Ana Carolina, que você falasse um pouquinho dessa sua ideia, desse projeto de corrida, né? Você que é uma renomada psicóloga aqui na cidade de Divinópolis e em toda a região, já muito bem conhecida, e tendo essa ideia aí que é super importante, né? Agregar a saúde mental com atividade física, cuidar do corpo e da mente. Esse é o nosso objetivo. Como que surgiu aí essa sua ideia, né? Quem são os seus parceiros? Fala um pouquinho para a gente. Então, a ideia da corrida, ela veio, assim, por um movimento, né? A corrida chegou a mim, assim, através de um movimento. Sempre gostei dessa parte de educação física, de atividade física. Então, sempre pratiquei, né? Natação, vôlei, musculação, sempre gostei. Mas ela chega primeiro como um movimento de querer pertencer, né, a alguma equipe, a algum movimento ali de esporte. Eu gosto desse ambiente. Mas depois que ela entrou na minha vida, eu entendi que ela agregava muito mais, né? Ela ajudava na minha regulação emocional, na qualidade do sono, na manutenção ali e diminuição do estresse. E aí eu comecei a levar isso para a prática clínica. Então, eu comecei a levar isso para os meus pacientes, sempre indicando a atividade física como uma prescrição de prevenção, né, à saúde mental. E, à medida que eles também iam colocando em prática, eles também me relatavam os benefícios disso, né? Então, hoje a ciência mostra muito, assim, tem muitos estudos que comprovam os benefícios, mas eu falo que nem é tanto um projeto, talvez é uma inquietação interna, né? De pensar assim, se me beneficia tanto, se eu vejo benefícios nos meus pacientes, como levar isso para um número maior de pessoas, como trazer as empresas, né, para perto da gente, para abraçarem esse projeto. Então, quando surgiu a ideia da corrida, foi muito além de uma corrida. Porque hoje a gente vê assim, um movimento de corridas crescendo, né, exponencialmente, especialmente no Brasil. Então, eu não queria que fosse só mais uma corrida no calendário. Seria uma corrida em busca, né, a corrida pela saúde mental mesmo, para a gente poder trabalhar essa psicoeducação, a valorização da saúde mental, talvez eliminar alguns estigmas que a gente ainda percebe que existem, e poder beneficiar um número máximo de pessoas, a gente explorar um espaço público que é muito importante aqui em Divinópolis, que é o Parque da Ilha, que eu achei super curioso, que algumas pessoas iam se inscrever e falavam, eu nunca fui lá. Pessoas que moram aqui, né? Que são daqui, então nunca fui lá. E ele está sendo revitalizado, então está ficando muito bonito, muito gostoso. Então, das pessoas também, os empresários, o poder público abraçarem também esse lugar de comunidade. Então, agregar a comunidade, as famílias para esse movimento. A gente tirar esses jovens das drogas e talvez mostrar que tem um outro caminho. E sem contar que a corrida ela é muito acessível, né? Então, é um movimento muito acessível, a atividade física acessível a todos. Então, foi mais nesse sentido. E aí, como a ideia surgiu, assim, né, a gente brincar, veio do além, né, uma inspiração divina, eu posso dizer que sim. Eu tenho muita certeza que, sim, Deus está abençoando tudo e é Ele que
que está no comando disso tudo para fazer com que isso aconteça, da magnitude que está acontecendo, os movimentos todos que aconteceram. Mas é claro que a gente é que tem que movimentar e fazer, né, o propósito acontecer. Então, ela vem com um propósito muito maior. Então, a minha preocupação desde o início era que esse propósito fosse e seja cumprido no dia 8 de março. Então, eu quero já aproveitar então para fazer um convite para todos vocês que estão nos assistindo. Dia 8 de março, agora, Dia Internacional das Mulheres, vai acontecer a Psicorun, a Corrida pela Saúde Mental. As inscrições já estão encerrando, então eu convido vocês para estarem presentes lá com a gente. Aí a gente vai fazer assim, vários movimentos extra-corrida na arena ali do espaço do Parque da Ilha também. E aí, falando de equipe, por exemplo, eu tenho uma equipe enxuta, mas que abraçou com muito carinho a causa, como é a questão do Alexandre, né? Então, a gente tem alguns patrocinadores da SAF que abraçou essa ideia, que quando recebeu o projeto, eu recebo um feedback muito positivo. E aí, mesmo eles não conhecendo, não me conheciam, é o meu primeiro projeto, né? Então, a gente entende assim, uma certa resistência ou insegurança, mas quando eles olharam para o projeto e a forma como está sendo conduzido, eles não tiveram dúvidas. Então, eu também não tenho dúvidas que vai ser um evento muito especial para todos que estiverem lá presentes, e não só os corredores. Mas a gente está com uma preocupação, assim, um cuidado muito genuíno com os corredores também, para que eles tenham uma excelente experiência de corrida. Perfeito. Muito bacana a sua ideia. Acho que num dia assim muito importante, né, para todos nós da sociedade, que é o Dia Internacional da Mulher, falando de um tema, abrangendo um tema tão importante que é a saúde mental e estimulando as pessoas a realizar a prática esportiva, né? Lembrando que o convite não é só para as mulheres, mas trata-se de um dia especial, não para elas, mas para todos nós também, que esse ser maravilhoso que na nossa vida aí, que vem enfrentando tantas dificuldades no dia a dia, né, tantas violências, e é importante que tenha pessoas como você que abrace essa causa e que incentive bastante a procura pelo benefício da saúde mental, e a gente apoia com certeza essa causa. E você usou um termo interessante, que eu já vou usar a bola direto para ele, porque ele realmente é um abraçador de ideias. Esse cara, se chegar com ele com a ideia, assim, a ideia for bacana, ele abraça mesmo, e a sua sem dúvida, uma ideia muito importante. E aí, Alexandre, mais uma vez, né, a SAF sendo pioneira num projeto importantíssimo sobre psicologia, sobre saúde mental, uma corrida, coisa que já está no dia a dia, no DNA da SAF, que é a fisioterapia esportiva, né, e a SAF abraçando esse projeto maravilhoso. Gostaria que você falasse dessa sua primeira impressão, quando você soube desse projeto da doutora Ana Carolina, dessa corrida. É diferente, né, falar de saúde mental, a gente que participa da corrida da ACOM, outras corridas, essa para nós vai ser também uma inovação. O que eu estava falando com a Ana, né, quando chegou o convite, primeiro eu olhei, achei a carta, né, do convite, patrocínio, eu achei diferente. Aí dei aquela primeira lida, mas depois, quando eu fui ler novamente, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa bem interessante que vem de encontro muito com o que a gente tem vivido nos últimos anos dentro da nossa profissão. A gente que lida com dor, que lida com esses pacientes crônicos também. Então, posso dizer que a nossa profissão nos últimos, nos últimos 10 anos, ela teve um avanço muito grande em ciência, tecnologia, mas principalmente mostrando que esse trabalho multidisciplinar, ele se faz muito necessário que ele se torne cada vez mais, o que a gente está fazendo aqui, interdisciplinar, para conversar a respeito do assunto daquele paciente em questão. Porque a dor, ela vem como um mecanismo da gente não tratar de uma forma somente patanatômica, daquele modelo biomédico que está enraizado ainda na sociedade, na cultura dos povos, no modo geral, e o movimento, quando a gente fala do movimento, eu sempre brinco, coloco nos stories, o movimento cura, o movimento modifica. Então isso veio com um gancho bem singular para mim naquele momento. Eu abracei, como você falou, eu gosto das ideias, abraçar as parcerias, né? E eu realmente, quando eu abraço uma parceria, eu abraço de verdade mesmo, principalmente quando eu acredito no projeto que está vinculado, que é para o bem maior, porque a gente
a gente lá dentro da clínica, a gente faz a nossa parte, a gente tenta fazer a nossa parte. A gente que busca isso, está o Rodrigo aqui, que é um estudioso do assunto de dor crônica. A gente vem já há um tempo trabalhando muito, outros colegas também, expoentes, né, na área. Então, quando vem essas ferramentas que possam agregar dentro desse movimento que a gente está vivenciando no dia a dia, na prática clínica, sempre vivenciou, mas agora ele está sendo validado pela ciência. Então, o que vocês estão trazendo é isso, porque a gente quebra padrões, modelos ultrapassados que vão se perdendo com essa atualização. E a PsychoRun, ela vem com essa pegada diferente, até pelo próprio nome, e o envolvimento, eu acho que, quando você falou, nada é por acaso, vem Deus na frente sempre aí, nessas ações, nesses projetos, e é o que está acontecendo. Então, a SAF, aí, mais uma vez, aí, vai abraçar, sim, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Excelente. E agora vamos pegar um pouquinho da palavra, da experiência do nosso maratonista lá da clínica, do corredor, Rodrigo, que vem a cada dia vez mais aprofundando na corrida, um especialista da fisioterapia esportiva, faz parte da nossa equipe de fisioterapeutas esportivos e cada dia mais está aí na prática da corrida. Então, além de tratar o atleta, amador, o atleta profissional, o corredor do final de semana, a pessoa que realmente queira realizar a prática esportiva, ele também está vivenciando cada dia mais o esporte. E para a gente que trabalha com a área de saúde, principalmente com a fisioterapia, com o movimento, é muito importante a gente também saber o que acontece no dia a dia do corredor, do jogador de futebol, do jogador de vôlei, do praticante de beach tênis e de todas as modalidades. Então, Rodrigo, gostaria que você falasse um pouco da sua experiência e dessa nova ideia da doutora Ana Carolina, aí, o que você também achou. Gostaria que você deixasse a sua participação aí com relação a esse projeto PsychoRun, a corrida pela saúde mental. Nossa, eu achei a ideia fantástica, né? Eu, como participo dos grupos, quando começou a lançar, eu vi, né, a divulgação, né, da corrida. Achei uma ideia muito boa, porque não tem como a gente separar, né, a questão da saúde física da saúde mental, está tudo sempre interligado. Então, a ideia ia casar com tudo, né? Aí depois o Alexandre comentou comigo que tinha essa possibilidade de fazer parceria, a gente conversou, falei, não tem como dar errado, né? E realmente a gente tá envolvido no mundo do esporte, né? Até na essência da SAF, né? Da clínica, a gente está sempre participando das corridas e tal. E os pacientes que a gente atende na clínica, a gente vê muito disso, né? Porque tem alguns pacientes que chegam assim, eu não estou conseguindo correr, isso está me deixando nervoso, isso está me deixando ansioso, eu estou ficando mais estressado. Então, a gente tem um papel também de voltar esse paciente para o esporte para poder ajudar nessa parte também que vai fazer o corpo funcionar bem, né? Como num contexto geral. Por isso que a gente não consegue realmente separar. E a gente sempre tem que avaliar, né, todos esses aspectos, porque, como o Alexandre disse, estudo muito sobre dor crônica, a gente aprofunda muito nisso, e a gente sabe que a questão da saúde mental, a questão do estresse, a questão da ansiedade, vai afetar o sono, talvez afeta a alimentação, tudo isso é um potencializador da dor, né? A gente sabe que isso tem uma influência muito grande no período de permanência da dor, ou até na intensidade dela. A pessoa, quando está num período mais estressante, um período mais ansioso, ela vai ter uma sensibilidade maior para a dor. Então, é o que a gente está falando, a gente não consegue separar. Então, essa corrida ela vem para juntar tudo isso. Então, a ideia é fantástica e a gente, como sempre, vai abraçar e vai estar junto nessa aí. Doutora Ana Carolina, o Rodrigo falou há pouco agora para nós a respeito de que alguns dos nossos pacientes, né, queixam-se de alguma ansiedade com relação a desejo de praticar atividade física, às vezes a lesão está impossibilitando ele de realizar essa atividade física e tem sempre um processo fisiológico do corpo que a gente tenta acelerar a fisioterapia, a função é acelerar esse processo de recuperação, mas muitas das vezes tem outros fatores que acabam prejudicando com que a gente consiga alcançar isso o mais rápido possível. Pegando o gancho dele,
A sua ideia, né, a respeito da corrida e aliada à psicologia foi também através de observar com seus pacientes, né, com seus clientes, eles relatavam para você assim que gostaria de estar praticando alguma atividade, mas talvez não tinha tanta liberdade de chegar, de fazer uma inscrição, ou teria vergonha de tentar fazer a inscrição e não ir, porque não está bem preparado fisicamente. Surgiu isso também, pesou essa característica, né? Essa também importância de tentar apresentar aos seus clientes a prática esportiva, isso tudo foi um conjunto de fatores que também colaborou para que surgisse essa ideia e você a colocasse em prática? Sem dúvida, quando você fala assim, né, dessa resistência, talvez de se inscrever ou não se achar capaz, né, não consigo correr, isso, corrida não é para mim. Então tem muitas distorções cognitivas assim que a gente fala, erros de pensamento e até julgamentos que as pessoas falam que estão associados às suas crenças mesmo, né, para a gente ir desconstruindo isso aos poucos com o paciente. Então mostrando para ele que é possível. E a gente fazendo isso de uma forma, a gente vai fazendo isso de uma forma gradativa, né? Dessensibilizando. E aí, às vezes, é o paciente que tem a crença ali, está relacionada à autoimagem, né? De autoestima, e aí não se sente confortável, um incômodo com o corpo, ou com a capacidade mesmo física, né? Da atividade, considerando assim que corrida é muito intenso, não é para mim. Ou até mesmo aquele sentimento, assim, a pessoa da autocobrança excessiva, que já quer começar a correr e quer pegar pódio, né? E aí vocês devem saber muito bem, assim, de lesões para esses principiantes que já chegam com essa energia toda e já chegam pensando em velocidade, intensidade. Então, a gente vai trabalhando tudo isso. E vem, sim, para a clínica, especialmente do lado mental, assim, a gente falando de estresse, de burnout, de depressão. Nós somos o país mais depressivo do mundo, né, hoje. E ansiedade também, eu acho que a gente está no 3º lugar, o país mais ansioso do mundo. Então, esses quadros são muito significativos e hoje os estudos mostram muito também o quanto o movimento, a atividade física, ela está muito relacionada ali a neurotransmissores, né? Então, a gente trabalha a regulação emocional. E aí, quando o Alexandre falou, por exemplo, e vocês falaram da dor, né? Tem a liberação ali da serotonina, da dopamina. E tirando agora o doutora de lado e falando da Ana Carolina, ela costuma praticar atividade, a corrida, vem se apaixonando por ela, já teve alguma experiência ou não, é simplesmente mesmo para começar essa ideia e Deus abençoando, igual você disse, vai abençoar e permanecendo por muito tempo. Vai correr também, já tem uma experiência? Fala para a gente um pouquinho sobre o seu dia a dia aí com a corrida. Sim. Então, eu comecei com esse movimento mais de querer pertencer, né, a um grupo, que também é a ideia da Psicorun, de evitar esse isolamento, também tem muitos falado disso, né, o isolamento social. Mas à medida que eu fui correndo, eu fui gostando muito, eu fui vendo os benefícios da qualidade do meu sono, na regulação do meu humor, e aí eu fui colocando metas. Mas eu comecei como a maioria começa, muito empolgada, entregando tudo, lesionando, tive canelite, fiquei parada um bom tempo. E aí, depois de anos, assim, só corrida mesmo para manter uma atividade aeróbica, eu decidi entrar para uma assessoria e falei, não vou começar do jeito certo, então. E aí eu coloquei uma meta de conhecer a capital do Rio de Janeiro, eu conhecia Búzios, Cabo Frio, mas não conhecia a capital. E eu falei assim, eu vou fazer minha primeira meia maratona no Rio de Janeiro. Isso foi final do ano passado, dezembro de 2024, e a meia maratona era em agosto. Então, eu comecei a me preparar. Eu corria no máximo 5 quilômetros, com muito custo, mas com assessoria, fiz todo o preparamento e foi a corrida mais fantástica que eu fiz, assim, conhecendo o Rio e podendo correr a minha primeira meia maratona. Tá vendo por que a corrida traz boas emoções, boas sensações, né? Só dela recordar esse período aí, eu comecei difícil, lesionei, depois fiz a coisa certa e fui correr minha primeira maratona, meia maratona no Rio, e veio o sorriso, já veio as boas lembranças, isso tudo realmente é prazeroso, né? E no dia a dia conta bastante, essa sociedade que a gente vive é muito pressionada, muito de estresse, e o pessoal tem tido até um pouco mais de atenção com relação à prática esportiva, e esses movimentos ajudam mais as pessoas a ir conhecendo mais as modalidades, né? O nosso podcast, por exemplo,
está iniciando, a gente tem mais ou menos uns 13, 14 programas, sempre falando de algum assunto importante, e associar a corrida à psicologia, e creio eu que o nosso telespectador, a pessoa que está nos assistindo, vai ficar bastante satisfeito e vai pegar muito conteúdo produtivo. Passando a bola para o Alexandre. Alexandre, você é um corredor nato, né? Tanto de esteira quanto de rua. Quando o negócio aperta, 5 horas na esteira, para vir aquela ideia legal, para dar conta daquele Instituto SAF lá com o pessoal. Fala um pouquinho da sua experiência com a corrida, como que ela surgiu, né? Teve canelite também no início da sua fase de início de corrida ou não? Se preparou legal? Fala um pouquinho da sua experiência pro pessoal. Desde sempre, eu sempre fui ligado ao esporte, de luta, era mais voltado para a luta, que futebol sempre foi muito ruim. Mas a corrida, ela veio de uma forma natural, há muitos anos já, há mais de 20 anos, que eu lembro que eu comecei a correr, porque eu sempre tive muito essa questão da mente muito inquieta. Naquela época se falava muito imperativo, né? Então tinha muita coisa, não parava quieto com nada, então eu sempre estava indo para alguma atividade física para me dar uma sossegada. Então isso é muito íntimo, né? Porque hoje você tem as indicações, os viés de sucesso, as evidências estão aí. Apesar dos modismos que falar, o menino, o cara é o TDAH, ou é isso, é aquilo, mas assim, enfim. O que você sabe, quem sabe é o que sente. Então, ontem mesmo eu brinquei, fiz até um vídeo marcando a PsychoRun, que foi um dia muito difícil, entre atendimento e a gestão, né, de serviço. E aí a administradora queria conversar comigo, eu falei, olha, eu não vou para a pista, ainda é bom que eu vou treinar para a corrida, porque essa corrida eu não vou trabalhar, vai ficar a cargo do Rodrigão aqui. Eu vou correr. Então, ontem eu saí, fui daquela corrida e realmente o benefício que ela traz para mim, acho que para todo mundo, para mim, no caso, assim, ela é fantástica, porque eu falei, eu preciso correr para conseguir continuar dando conta de mim mesmo, da minha própria cabeça em relação a isso. Então, você não vai tomar o remédio, eu tenho um acompanhamento, psicólogo, psiquiatra, tudo muito alinhado em relação a isso. Que eu acho que eu nunca falei isso, mas é uma coisa minha mesmo, desse processo de deitar, da cabeça, e o desgaste de energia é muito, muito grande. Então, a corrida, a intensidade do movimento... Então, assim, a luta eu sempre fiz, jiu-jitsu, judô, mas a questão da corrida, ela me traz mais para uma liberdade... quando eu falo solitária, é porque eu ali e pronto, né? Então, é um momento que eu penso mais nas coisas e também, depois de determinado tempo, de 10, 15 minutos, eu não penso mais nada. Então, é um verdadeiro mindfulness mesmo, que a gente fica ali, a gente com a gente mesmo, e realmente, para quem vive isso, tem esse tipo de coisa, né, de ficar com esse... E hoje o mundo está muito assim, então eu tenho isso desde que eu me entendo, eu lembro disso, desde que eu tinha 7 anos, eu lembro dessa inquietude orgânica, que era muito difícil, já era comentado, assim, escola, né, tive muito problema na escola em relação a isso, e minha mãe, né, coitada, teve muito problema em relação a isso. Então, e não tinha essa questão. Medicação também, nada contra, mas era muito também... Os critérios também, os embasamentos, toma e sossega, dá um sossega-leão. E sendo que a prática de atividade física, e hoje se faz mais necessário, porque hoje o mundo está cada vez mais... Eu estou aproveitando o viés falando isso, porque eu tenho filhos adolescentes, as crianças com tecnologia, mais tempo, mais horas parado, né, sedentário. Se você for olhar bem, é isso que está acontecendo e vai gerando essa ansiedade, essa coisa toda já tomada. Eu já tinha isso, eu vim sou de uma época que a gente brincava na rua de pique-esconde, né, de rouba-bandeira, tinha toda essa questão que hoje os meninos não têm. Então eu fazia tudo isso e mesmo assim eu continuava acelerado fazendo mais alguma coisa, ser orgânico. Então, a corrida hoje, ela obviamente, com as terapias, né, hoje com conhecimento, tudo,
Mas ela, para mim, é fundamental. Eu falo muito isso, né? Eu tenho que ter perna para correr até o último dia da existência terrena aqui. Então, as ites, as artroses que vão vir, tudo que é um processo natural. Isso não quer dizer que você vá parar por causa disso aí. É muito pelo contrário, né? As evidências mostram cada vez mais que a gente tem que trabalhar um condicionamento. É o que você está falando, a pessoa sai correndo e vai sede ao pote ali. Então, todo um trabalho feito antes, né? Eu vou correr para me poder cuidar. Não, cuida para você poder correr. Então, é o que a gente tem que poder fazer mais para poder fazer isso aí. Interessante essa sua fala, Alexandre, porque você fala assim, né? É o momento que eu mais penso, mas você já traz assim, eu penso muito na mente acelerada, mas também chega num momento, num período da corrida, onde eu entro no estado de mindfulness, né? E aí, assim, tem essa aceleração, mas o movimento rítmico, né, da corrida traz esse momento de foco e relaxamento, que a gente chama de flow também, né? Então, quando a gente fala assim, eu corro para descansar, né? Eu corro para relaxar. Parece contraditório, mas é isso, né? O corpo está em movimento, ele está num desgaste físico, mas a mente começa a silenciar, é onde a gente encontra talvez um silêncio ali, é onde vem mais insights também, né? Vocês que empresários e tudo, então é um momento que talvez vem mais insights criativos, que tem essa irrigação cerebral também, e é um momento, por exemplo, de pessoas com quadros ansiosos ou depressivos, que elas ruminam muito. Então, tem muita ruminação mental, que é aquilo que você falou. Isso gera um desgaste, uma fadiga emocional muito grande no final do dia, né? O estresse. Então, a corrida, ela atua nisso também, assim, nessa questão da ruminação, de trazer esse silêncio para a mente. É um momento eu comigo mesmo, é um momento mindfulness mesmo, da atenção plena ali naquele momento presente, né? O ritmo desse movimento te coloca nesse lugar. É isso aí. E aí, Rodrigo? Vamos falar então para a turma que quer preparar, né, para correr a PsychoRun lá 2026, para poder fazer um preparatório bem feito para chegar nesse relaxamento, para chegar aí com as ideias arejadas, né, após o dia 8 de março. Guarda aí, pessoal, dia 8 de março de 2026, domingão, aí a corrida, né, muito bacana. As inscrições, Ana, elas... você pode falar onde está sendo feitas as inscrições, se tem algum site, se tem algum ponto aí que o pessoal pode estar procurando. Eu sei que a Diva Esportes vai estar recebendo e distribuindo os kits, e nós vamos estar lá com a TechFoot Palmilhas 3D, fazendo lá toda a análise da pisada do pessoal que for pegar o kit lá, viu, preparatório. Conte conosco lá, eu e o Alexandre. O convite também está extenso ao Rodrigo também para participar aí desse dia lá, dia 6 e dia 7, né, do mês de março, na entrega dos kits, Instituto SAF, a TechFoot Palmilhas 3D, lá avaliando a sua pisada, né, te dando aquela orientação legal sobre um tênis, como colocar essa palmilha no tênis. Então, a gente vai estar aguardando você lá. Gostaria que você falasse se tem os pontos, né, de inscrição, ou se é só pelo site, como que a pessoa consegue. Depois o Rodrigo vai entrar aí falando como que as pessoas podem se preparar fisicamente para ter esse benefício, tanto no corpo quanto na mente. Então, quem ainda não se inscreveu está de fora. As inscrições estão esgotando mesmo. E a inscrição ela pode ser feita no site da Chronoship. Então, é somente pelo site da Chronoship. A gente vai ter a entrega dos kits lá na Diva Esportes, né, como foi dito. E tem também o nosso Instagram, @PsychoRunOficial. Tá? Então, a gente vai começar a divulgar ali alguns videozinhos também para mostrar o que vai ter na arena do evento, né? Como eu disse, é muito mais que uma corrida. Então, a gente vai ter roda de conversas, palestras, música ao vivo, momento yoga, momento sistêmico. Então, vão ter muitas atrações interessantes para toda a comunidade também, e especialmente o corredor. Mas a gente também vai focar um pouco na saúde da mulher, né? Que é o Dia Internacional da Mulher. Então, a gente tem esse espaço também feminino ali de massagem relaxante e tudo. E, além do recovery ali, fundamental, né, especial, que a SAF vai oferecer para todos os corredores ali, uma experiência incrível pós-corrida. Tá vendo, Rodrigo? Aí vai ser o seu momento SAF. Chega o seu momento SAF, lá vai ter o momento yoga, o momento SAF, recovery, tem o pré, né?
tem o pré que a gente realiza na corrida, o pré que a gente realiza lá no Instituto SAF, que você vai falar aí agora sobre a preparação. O pessoal vai chegando antes, já no evento também já recebe aquele carinho, aquela atenção, alguns chegam ali querendo um alongamento, uma liberação rápida. O Instituto SAF sempre com os profissionais capacitados e presentes lá no evento. Fala um pouquinho dessa preparação e depois a gente entra um pouquinho nessa questão do dia do evento, como que funciona o trabalho da fisioterapia esportiva. É interessante que sempre que a gente pensa em corrida, principalmente para competir, né, para participar de provas, depende do objetivo de cada pessoa. Hoje a corrida, a Psicorun já está chegando, né, já está próxima. Então, não dá tempo de você iniciar um processo de preparação, porque isso demanda tempo. Nosso corpo precisa se adaptar, precisa se acostumar. Quem já tem, às vezes, um histórico de corrida, já treina, já corre, pode participar, porque a gente nem sempre precisa correr os 5 km. Tem muita gente que pensa isso, que para você participar de uma corrida, você precisa conseguir correr os 5 km direto. E não. Primeira corrida que eu participei, eu andei, parei, já teve outras que eu tive que parar. Isso tudo é um processo mesmo. Então, quem já corre, já participa do esporte, pode participar até para participar das outras, né, dos outros eventos, das outras ativações que vão ter lá no evento, né, e quem não corre também, né, pode ir lá para estar junto, para sentir o movimento. Isso tudo é muito importante. Quem já corre, agora chegando à corrida, geralmente faz uma preparação específica para aquela quilometragem que vai fazer, se for 5, se for 10, já vai regulando os treinos, já vai direcionando o treino para ficar parecido com o que quer fazer lá, com o tempo que vai fazer, sempre pensando muito no descanso também, né, que é importante, quando vai chegando próximo à prova, às vezes você vai reduzindo um pouco de intensidade de treino para você chegar bem, né, no dia da prova, porque quem aumenta, quem pode chegar no dia e já está cansado, né? Então, às vezes, o risco até de machucar ou de não conseguir concluir a prova. Quem às vezes está pensando em fazer tempo, né? São perfis diferentes, né? E a gente tem tudo isso na corrida. A corrida ela é muito abrangente, ela é para todo mundo. Tem gente que quer bater recorde, tem gente que quer ganhar medalha, tem gente que quer bater o recorde pessoal, tem gente que só quer completar os 5 quilômetros, tem gente que só quer estar no meio do pessoal. Então, isso é muito, muito interessante. No dia da corrida, a gente monta um stand lá no dia. O interessante é que a gente faz um aquecimento, a gente geralmente faz uma preparação, faz orientações, né, para a pessoa. Às vezes está sentindo uma dorzinha, a gente dá uma olhadinha, vê o que pode ser, faz alguma coisa para aliviar aquele desconforto, para que a pessoa possa correr, concluir a prova. O mais importante no dia da prova mesmo seria um aquecimento, você fazer um aquecimento antes na prova, para você, na hora da largada, você está preparado, você já não chegar e já sair correndo, porque isso aumenta, né, consideravelmente o risco de você ter uma lesão. E logo após a prova, tem aquela parte que é para ajudar na recuperação mesmo muscular. A gente faz as terapias manuais, às vezes o alongamento, a crioimersão, né, já é uma novidade que a gente levou para as corridas, que é a banheira de gelo, que isso tudo vai ajudar o processo de reparação do corpo, né? Depois de uma corrida existe dano muscular, igual uma musculação, né? E o corpo vai se recuperar e vai ficar mais forte através disso. Todos esses recursos que a gente faz no pós-corrida, a bota de recovery, a massagem, o alongamento, as mobilizações, o gelo, vai acelerar esse processo de recuperação e fazer com que ele seja mais efetivo. O pessoal também tem procurado o Instituto SAF, né? Nós profissionais lá no Instituto, um dia antes da corrida, fazer uma liberação para fazer um alongamento mais específico, para trocar aquela ideia também, aquele bate-papo conosco, usar a bota de compressão, que é uma das novidades que o Instituto SAF tem também, agora com a bolsa, né, de crioimersão lá, a banheira, na verdade, que é mais uma vez a SAF sendo pioneira nesse quesito aqui na cidade de Divinópolis e em toda a região. Mandar até um abração para a Mari, que é corredora, paciente nossa lá no Instituto SAF. Lá a Mari ficou maravilhada de ter entrado 3, 4 minutos lá na banheira de gelo, lá no dia da corrida lá do ABC, do qual também a SAF fez parte. Então, gostaria que você falasse aí, entrando essa semana agora,
fase final de preparação para a corrida e o que o nosso instituto, além disso, pode estar oferecendo para o pessoal? Isso é interessante porque nós temos muitos corredores lá na clínica que vão para fazer o tratamento de alguma lesão, como a gente comentou, mas também temos muitos pacientes que estão fazendo um trabalho de prevenção, né? Junto com o fortalecimento, com a musculação, vai lá às vezes para fazer, né, mantém esse processo de atendimento para fazer esse trabalho preventivo, para que diminua, né, consideravelmente a chance de ter uma lesão. Com esses pacientes a gente acompanha, né, geralmente a programação de corridas que eles vão ter em treino e a gente faz, né, quando vai chegando próximo à data, a gente às vezes modifica o nosso processo de treinamento lá pensando na corrida. Então a gente vai usar esses recursos que a gente tem, que seria mais a liberação miofacial, igual o Douglas falou, a imersão, a bota, tudo isso para preparar o corpo, porque geralmente quando você chega próximo a uma prova-alvo, você treinou muito para chegar naquela prova-alvo. Então seu corpo está naquele processo que ele está no auge. A gente às vezes precisa segurar um pouco para que você chegue descansado no dia da corrida. Então, e muitos atletas que a gente já trata vão fazer esse processo lá dentro da clínica e a gente é aberto para outros pacientes que às vezes chegam buscando esse processo de preparação pós-prova, antes da prova. Então, na semana anterior, você fazer essa sessão lá de liberação miofacial, que a gente vai usar todos esses recursos, a massagem, tudo isso vai ajudar o seu corpo a se preparar melhor para o dia da prova, para você chegar lá com a possibilidade de correr da maneira que você deseja correr naquele dia. O Instituto SAF tem até a piscina lá, né? Se precisar de usar a piscina, que o pessoal utiliza muito para hidroterapia, quiser estar utilizando na semana para poder fazer aquele relaxamento, chegar aí, como você disse, com a musculatura toda preparada, vasodilatação e circulação toda para dar aquele gazão no domingo do dia 8 de março de 2026, para brigar por medalha ou simplesmente para extravasar um pouco, liberar um pouco os problemas e estar participando, igual você disse, né? Isso. A crioimersão ela é fantástica, principalmente após aquelas provas que você faz, né, as corridas que você faz com um pouco mais de intensidade, o treino, né, na última semana que é mais intenso. A gente chama de recuperação ativa, né, que é o movimento. A gente vai fazer um exercício leve dentro da piscina, que é aquecido. Isso vai ajudar na circulação sanguínea, vai ajudar o corpo a reabsorver aqueles metabólitos da corrida. Isso tudo vai ajudar o corpo a funcionar melhor naquela semana anterior, né, associado com outros cuidados que tem que ter, que é o sono, a alimentação, né. Isso a gente sabe que é esse cuidado importante. Integrado, né, ele é tão importante. Então, tem a preparação mental também, né, a visualização do percurso, fracionar a corrida para quem está começando, né, ou para quem está expandindo, ali, saindo dos 5 para os 10 quilômetros, né, fracionar e não pensar lá nos 10 lá na frente, e ir percurso por percurso, quilômetro por quilômetro, né, a gente brinca aqui passo a passo aí, em prol da saúde mental, né. Então, pensando nisso também, a gente colocou o yoga no início ali também para, primeiro, baixar a euforia das pessoas que vão chegando ali, né, muito ansiosas pelo evento, tudo pela corrida em si, e depois entrando com a ativação. Então, a gente começa com o yoga com a Caritas e com o Ivan ali, com esse trabalho. E depois a ativação com o Pedro Vargas, o Pedrão, para animar a galera, já colocar no ritmo mesmo ali, né, do exercício. Então, a gente trabalha ali a respiração diafragmática, essa visualização do percurso, imaginando chegar, concluir, né, para quem está pensando em RP ou para quem está pensando em pódio, já visualizar isso. Também essa visualização é importante. O fracionamento da corrida, para quem esses quilômetros são desafiadores, né, e tornar mais leve, então, 1 quilômetro de cada vez. A gente faz também o trabalho mental com os corredores. Que horas que vai ser iniciado o yoga lá? Você já tem mais ou menos, já pode essa deixa aí? Qual que vai ser o momento? Dessa parte você quer participar? Não, vou indicar um amigo meu para poder participar lá, ser o primeiro da fila para chegar lá. Para participar do yoga, hein, Xandão? Vai levar lá no yoga para poder estar participando. Aí, interessante, a turma dá aquela baixada na adrenalina, depois vê o Pedrão com aquela energia toda, já joga o pessoal para cima. O famoso choque térmico. Evento assim, muito bem elaborado, né? Realmente esses espaços são importantes, porque o pessoal pensa que a corrida é chegar lá, apenas pegar o kit e correr, não, e tem toda essa estrutura, esses profissionais por trás. E essa diferença, né, a gente nota na sua pessoa, na sua qualidade profissional, né,
um assunto muito bem debatido, esclarecido, que nós estamos trazendo aqui para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte lá do Instituto SAF, quem acompanha a gente nas nossas plataformas digitais. Depois você pode ficar até à vontade para passar aí o seu Instagram, né, se tiver algum site aí do seu consultório. Voltado para o seu consultório. Nós falamos aqui com o Rodrigo agora, né, a respeito de que tem uma preparação antes, pode ir lá na clínica, aí a pessoa que está pensando em fazer uma próxima corrida aí deve se preparar de uma maneira, mas aqueles que já estão focados nessa corrida do dia 8, né, da Psicorun, para poder participar, pode fazer um preparativo final para chegar com o corpo mais preparado, com a saúde mental também mais preparada. Mas se tratando da saúde mental, tem pacientes que te procuram nessa reta final, algumas pessoas que te pedem algum conselho, nessa reta final agora eu estou meio ansioso porque vai ser minha primeira corrida, ou senão eu estou meio ansioso que eu ia fechar um negócio e não fechei, e agora não sei se eu vou correr no dia porque isso está me atrapalhando. Tem isso também? Você também consegue ajudar as pessoas nesse preparativo pré-corrida? Sim, entra lá naquele ponto inicial que a gente começou falando, né, sobre, às vezes, pode ser algo voltado para a autoimagem, ali da autoestima, e fica ansioso por ser um evento que vai ter muita gente, muitas pessoas, né, a exposição. Está associado também à ansiedade de, às vezes, alcançar um RP, às vezes, de alcançar um pódio, autocobrança excessiva, né? Ou então, daquele inexperiente, eu estou indo, talvez vai ser minha primeira corrida, ou eu não tenho também é minha primeira experiência em prova de corrida. Às vezes já está treinando, mas é a primeira experiência em prova de corrida. Então, eles buscam também para como que eu administro essa ansiedade que eu estou sentindo, pressão, né? Essa pressão. Então, a gente trabalha isso em terapia também. E, às vezes, a própria ruminação, como a gente estava falando muito de depressão, né? De ter quadros, um índice muito alto, a ruminação de, eu não vou conseguir, isso não é para mim, essa baixa energia de não querer estar nesse ambiente tão social, assim, e a gente mostrando os benefícios e fazendo isso de uma forma gradativa. Então, por exemplo, uma das formas que o psicólogo pode fazer é a dessensibilização sistemática dessas pessoas, seja da autocobrança excessiva, seja da depressão, ansiedade. Ele pode acompanhar, ele pode orientar a pessoa a ir lá no Parque da Ilha, na semana, né, nesses dias anteriores, fazer um treino lá, ir em algum outro movimento que esteja acontecendo, que já tem uma aglomeração de pessoas, para ela ir se dessensibilizando desse processo, assim, que às vezes é aversivo para ela ou é difícil. A gente vai fazendo esse trabalho de dessensibilização também, para que no dia do evento ela se sinta um pouco melhor, mas que a gente também vai ter muito cuidado com esse acolhimento, né, de todos que estiverem lá presentes. Então, essa é uma atenção especial que a gente quer ter para conseguir acolher todas as pessoas que estiverem lá no evento no dia 8. Excelente, muito bacana, Alexandre. Fala aí para nós, pela sua experiência aí, os erros, né, que as pessoas que vão começar a correr ou que estão correndo, que costumam praticar. O que você observa no seu dia a dia lá, você como uma das referências em coluna aqui em Divinópolis e em toda a região, né, no estado de Minas Gerais, aguardando aí o resultado da prova de título para se tornar especialista em ortopedia. Está chegando, hein? Adrenalina lá em cima. Fala um pouquinho aí da sua experiência aí lá na clínica. Os erros primários que as pessoas cometem que pode causar lesão. Depois o Rodrigo também vem com a sua experiência de fisioterapeuta esportivo, especialista conceituado que também dando um pitaco aí nessa parte aí para a gente ajudar as pessoas que estão nos acompanhando. Eu acredito que os erros que eu noto não só no ambiente da clínica, mas no ambiente da própria corrida também, conversando, que são os erros que eu mesmo cometi uma vida inteira e ainda cometo. Não condicionar suficientemente para fazer aquela determinada tarefa. Então, isso é um problema. Falando em coluna, né, que a pessoa fala assim... Hoje mesmo eu atendi um paciente falando, olha, normalmente esse cara forte está custando a fazer aquele exercício ali. Não, porque ele estava com a hérnia de disco, né, um marombado, né, foi agora até o do Marcos Mion, né, com um cara forte. E por que ele teve? Não é um fator isolado, né, que ele teve uma hérnia de disco, tem vários fatores. Mas talvez se foi um fator que desencadeou uma dor, que seja secundária a uma discopatia, mas talvez ele não tinha condicionamento para fazer aquela atividade. No caso do Marcos Mion, estou citando aqui uma dança.
No caso da corrida também é a mesma coisa. Será que eu estou tão condicionado, porque a minha ansiedade é tamanha, que eu vou lá para a pista e vou sair correndo 5 km, 10 km, é um condicionamento cardiopulmonar, físico. Então, hoje tudo tem, até igual tem o próprio acompanhamento, o Rodrigo pode falar isso aí com mais propriedade, porque ele faz esse acompanhamento aí bem mais sistemático aí do que eu. Mas o que a gente vê muito é essa questão da ansiedade mesmo, né? Eu estou falando isso por mim. Eu vou porque eu preciso resolver meu problema ali, né? Porque igual a mim, tem vários. Né? Tem vários. Tem gente que está ali naquela adrenalina da largada. Quantas vezes eu saí ali e falei, pô, eu sou um Honda V8, Senna, no molhado, voando baixo, mas faltou o carburador, furou ali metade do negócio. Então, assim, condicionar isso se torna imprescindível, né? Tem várias ferramentas no mercado, mas existe realmente o que realmente é validado e aquilo que funciona. Tudo que você subgrupa e tudo que você direciona, você tem uma chance, uma perspectiva muito maior de ser mais resolutivo e, principalmente, se você falar no âmbito da prevenção, já que eu quero praticar aquele tipo de atividade. Então, é igual teve uma brincadeira agora no final de semana, do aniversário do Marquinhos, e vamos jogar futebol. Acho que como eu te falei, sempre fui ruim de bola, então minha intimidade com a bola, há muitos anos eu não... Fiquei ali brincando ali, já dei aquelas 4 furadas, falei que não vou, não tenho... Melhor não, porque eu prefiro continuar correndo, né? Mas para mim brincar ali, até para brincar ali, eu acho que eu tinha que ter um trabalho prévio, mais que eu tivesse uma memória celular, porque deslocamento, né? É outro tipo de estímulo que pode ser que meu corpo, minha condição física não vá suportar bem um determinado tipo de carga e eu poder lesionar. Então, eu acho que o critério muito isso... Eu coloco muito nesse plano da ansiedade fazer isso, e também não só isso, a instrução. Procurar profissionais realmente que vão ajudar, que vão te habilitar para fazer aquele determinado tipo de atividade física. Alexandre, você tinha falado do uso de telas, né, das crianças, adolescentes e tudo, então tem também a comparação, né, a comparação social. Se eu fico me comparando a outros corredores que eu vejo nas redes sociais, a evolução daquelas pessoas, então me leva a uma competição ali, talvez desleal, né? Eu não estou considerando as minhas condições, meu preparo, que você falou, para esse tipo de corrida, e esse uso compulsivo também da corrida para resolver problemas. Então, quando ela se torna compulsiva, a gente não está falando de... como se fosse uma única ferramenta para regulação emocional. E aí já não é saudável, né? O exercício, ele é muito saudável. Ele é um regulador. Mas quando no uso compulsivo já não é. Então, justamente. A gente ter esse cuidado também. E aí também. estão falando muito nisso, né? Está em alta, né? Tudo que está em alta, o povo fica assim, está em alta. O que está em alta? A modinha. Está em alta fazer residência em psiquiatria. Está em alta fisioterapia. Está em alta agora psicologia. E aí? Como é que vai ser esse mercado? Como é que vai ser isso aí? E isso tudo que a gente está falando? Porque a gente está falando aqui da corrida como mais uma ferramenta, mas existe várias situações, o nível de dor, que é o contexto, exposição mais gradativa, cada caso é um caso. Você chega para você poder avançar, tem paciente que fala, não, meu sonho é estar correndo. Não, ótimo que você está sonhando, você pode vir chegar a realmente correr, mas tem que ter todo um processo. Então, eu não tenho praticamente nada, assim, nenhuma dor, mas eu já vou lá para aquela corrida. Pode ser que você comece a adquirir, entra no agudo, subagudo, e quando maltratado, cronifica, aí você gera um outro problema. Eu acho que é isso. Eu acho que o principal fator quando a gente pensa em erro é a questão de você dar mais demanda do que você tem capacidade. Igual ele falou, você começar a querer correr 5 km direto, mesmo que às vezes você já faça um outro esporte, a demanda é diferente. Capacidade de demanda. O nosso corpo precisa melhorar a capacidade para aguentar uma demanda maior. O que é isso? A gente precisa estar fazendo um trabalho de força muscular, a gente precisa estar treinando menos para o corpo estar adaptando, pegando aquela força, aquele trabalho que a gente está dando e preparar e adaptar para aquele esporte que a gente está fazendo. Cada esporte tem uma demanda diferente. E eu vejo que muita gente começa a falar assim, eu quero correr 10 km rápido. Aí acha que tem que correr 10 km todos os dias. Tem uma frase muito, muito famosa, né, que fala assim, que quem treina pesado todo dia não treina pesado dia nenhum, na verdade. Porque a gente precisa também do descanso. Então a gente precisa aumentar, né, gradativamente
esse processo. E a pessoa, igual vocês falaram, que precisa estar correndo todo dia para ter uma regulação emocional, alguma coisa assim, ela, na verdade, ela está precisando de fazer um acompanhamento, né? Alguma outra coisa. No caso da dor crônica, né? Quando a gente fala assim, o exercício, a atividade física vai ajudar na dor crônica, mas a pessoa começa a exagerar naquilo, aquilo ali é um dos remédios, é um caminho para ajudar, mas ele não vai, né, resolver o problema sozinho, não é isso que vai resolver o problema. Então tem que ser sempre associado e cada um entender sua real demanda para saber a melhor forma de fazer. Né? Eu falo muito isso por mim. Isso aí que o Rodrigo falou é muito, muito interessante, porque o profissional de saúde, ele, de modo geral, ele é complicado, né? O profissional de saúde, ele se sabota muito, né? E eu sempre fui muito isso. Vocês que convivem comigo há muito tempo sabem disso. Então, o acompanhamento, terapia, né? Se precisar de medicamento também, tudo tem que ser bem trabalhado, né? Muito consciente, igual eu brinquei ontem. Eu estava num pico de estresse, ontem eu queria dar um treino mesmo, já ia sair de todo jeito. Faz parte da minha rotina. Agora o Douglas falou, sai 5 horas da manhã. Essas válvulas de escape com a terapia, com o acompanhamento terapêutico que eu faço semanalmente, que acaba quando você fala, você começa a se acalmar, né? Começa a mapear mais seu cotidiano, suas atitudes. Então fica mais racional dentro daquele sistema. Mas para que eu vou sair correndo agora? Peraí, hoje não adianta eu correr, vou machucar, eu já corri. Teve uma época que eu tinha que correr todos os dias. Então eu não conseguia dormir. Para você ter ideia. Eu não conseguia dormir por causa disso aí. Essa hiperatividade. E sendo que eu tinha um histórico já de ter passado por medicamento quando eu era adolescente, de tudo isso, por causa dessa hiperatividade. Do cérebro muito, muito inquieto, né? Que gera um desgaste enorme, de muito cansaço mesmo. Então, entender isso aí, o primeiro passo é ter humildade de saber que você precisa de ajuda. Então, quando a gente fala da corrida como a gente está defendendo isso aqui agora, e para os leigos, né, estão aí e tudo mais, e quando eu falo leigos, profissionais de saúde, muito em alta escala, é importante entender os processos, né, apaixonar pelo processo e começar a viver os processos, que a gente não consegue nada sozinho. Nada nessa vida a gente consegue sozinho. Se a gente não der a mão, não se ajudar, a gente não consegue ajudar o outro. E como a gente está nessa profissão da saúde, que eu falo que é um sacerdócio, que a partir do momento que você faz um juramento, você se dispôs a se doar e ajudar, que eu acho que isso é uma bênção estar aqui na Terra fazendo isso. Então, você entender que você não é nenhum guru de nada, você é simplesmente um ser humano que tem, né, galgando conhecimento, como eterno aprendiz que somos, e buscar sempre os colegas, outros colegas, porque a gente tem só a crescer. E a gente melhorando o outro, a gente melhora muito a gente mesmo. Né? Verdade. Esse exercício, assim, como você disse, né? Talvez o exercício vocacional, né? Quando a gente vê o profissional da saúde nesse lugar de vocação mesmo, entra no lugar de autossacrifício muitas vezes, né? É o que você falou. Então, o profissional da saúde, às vezes, ele negligencia a sua própria saúde em função dessa característica mesmo de autossacrifício, né? Então, como que a corrida entra na vida das pessoas? Quando você falou assim, porque vira uma rotina, faz parte do meu dia a dia, não estava no meu calendário, no meu cronograma, ela entra também. Então, a gente pode falar em 3 níveis, assim, comportamental, emocional e identitário. Né? Então, comportamental, trazendo esse gancho que você trouxe aí da ansiedade, comportamental como? Eu crio uma rotina através da corrida, porque eu vou correr quantas vezes na semana? 3 vezes na semana? Né? 2. Então, crio uma rotina. Essa rotina me traz uma previsibilidade. Então, isso já diminui a minha ansiedade, porque torna previsível ali o meu dia a dia, eu me estruturo para que aquilo aconteça. E em contrapartida, depois, eu sinto o alívio do estresse, da ansiedade, das ruminações, né? Porque ajuda a estabilizar. Então, essa rotina, essa estruturação, essa previsibilidade contribui para a diminuição da ansiedade. Quando a gente fala emocional, tudo aquilo que a gente discutiu hoje aqui, da questão dos neurotransmissores, né? E vários outros
quesitos. E do identitário, que é essa questão do pertencimento. Então, pertencer, às vezes, a um grupo, a uma equipe, ou numa prova de corrida, eu estou pertencendo àquele movimento. A gente fala que é o esporte individual mais coletivo que tem, né? Mais democrático. Então, muito bem. Para finalizar o nosso podcast, o primeiro SAF Conecta de 2026. Que alegria voltar a estar com vocês. Vai vir bastante novidade esse ano, né? Bastante profissional capacitado conosco aqui, né? O grupo de fisioterapeutas do Instituto SAF, cada um na sua área, trazendo também aquele convidado, né, que vai estar sempre agregando. Volto a dizer, pode ser um profissional, igual nós já trouxemos aqui a Divisport para falar com a TecFoot a respeito do calçado ideal, pode ser o médico, seu cardiologista pode estar aqui com a gente, aqui falando com o pessoal da Caixa Respiratória lá do Instituto SAF sobre reabilitação cardiopulmonar, e dentre todas as áreas da fisioterapia pode estar aquele profissional conosco aqui, agregando, somando, igualzinho a Ana Carolina está com a gente aqui hoje falando um pouco sobre a saúde mental. Para finalizar, né, eu gostaria de te agradecer pela sua participação, de parabenizar por esse projeto, né, e creio eu que sim, Deus está presente nas coisas boas, né, e mandando energia positiva, e é muito bom a gente vê pessoas do seu gabarito, né, na ciência ainda acreditar na parte espiritual, onde a gente vê muitas pessoas só acreditando em um e outro. Eu acho que tudo nesse mundo anda em conjunto, né? Torço pela sua felicidade no projeto. Farei questão de estar presente lá juntamente com a equipe de fisioterapia esportiva no dia para agregar, para somar, né, com o evento. Já desejo que seja assim, um evento fantástico, creio eu que será. Gostaria que você falasse, né, uma mensagem para essas pessoas que estão querendo iniciar a corrida e tem algum bloqueio mental que as impede, e as suas considerações finais com relação ao seu evento, mais uma vez convidar o pessoal, e o que você achou do nosso podcast, do nosso SAF Conecta, que é importante também a sua opinião. Eu agradeço imensamente, né, esse espaço, né, essa oportunidade de poder falar um pouco mais abertamente sobre o projeto, que eu tive a oportunidade de falar individualmente com algumas pessoas, mas aqui deixar público, né, como surgiu, a importância disso. Então, muito obrigada, né? Foi muito bem recebida, acolhida aqui por todos vocês. É isso que a gente quer levar para Psicorun no dia 8 de março. Então, para quem ainda está com receio, tem algum bloqueio mental de qualquer magnitude ou categoria, sintam-se muito acolhidos desde já, né? A gente vai fazer um esforço enorme para poder ofertar o melhor possível, assim, de experiência para vocês, desde o primeiro momento ali da chegada no Parque da Ilha até o final do evento. Então, como vocês disseram, né, Deus está acima de tudo aqui, independente também de crença, de religiosidade, se você acredita ou não. É uma crença nossa essa, mas que a gente também transfere em forma de energia, de acolhimento e de estímulo, né, para cuidado da saúde mental, essa saúde integral, né? Então, essa aliança que a gente faz com outras áreas. Então, convido a atletas, a profissionais da saúde, aos psicólogos, a empresas, a toda a comunidade para estar presente com a gente lá no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Então, a todas as mulheres, né, o meu convite especial, a partir das 7 horas no Parque da Ilha. Não perca as inscrições, a gente realmente está esgotando, né, esse lote, o último lote, então não fica de fora não, porque vai ser um movimento muito bonito, muito bacana. Excelente. Dr. Rodrigo Rodrigues Pereira, fera da fisioterapia esportiva, juntamente com o Dr. Marco Túlio, a quem eu deixo o nosso abraço aqui, né, núcleo do joelho do Instituto SAF. Eu estou lá com a galera só no ajuste aqui, no ajuste ali, fazendo parte com a turma e tentando acompanhar esses feras. E domingo, dia 8, estaremos lá. Será que o Marco Túlio vai ter uma vaguinha para poder estar lá, Rodrigo, com a gente? Aproveita aí para dar esse pitaco sobre ele e fala da sua expectativa com esse SAF Conecta 2026, da expectativa da Psicorun, você que vai estar coordenando essa equipe de fisioterapia esportiva lá no dia 8 de março. Sim, acho que ele vai estar junto com a gente, né? A equipe é muito participativa, né? Então, nós somos muitos, então nem sempre conseguimos estar todos, né? Mas
Todo mundo sempre faz um esforço para estar junto, para estar participando desses eventos. Isso vai engrandecendo cada vez mais, né? E cada um com a sua experiência vai agregando, né? Sempre. Mais uma vez, queria falar que foi uma ideia fantástica, né? Essa de associar o esporte, né? O movimento com a saúde mental, que é uma coisa que não tem como separar. E é uma coisa que eu vivenciei isso, né? Tipo, eu sempre fui do esporte, mas sempre fui mais do esporte coletivo, futebol, handball, a corrida sempre faz parte, né? Que a corrida é o mais natural. Nunca fui bom em nada. Eu sou aquele cara que pratica tudo, mas não sou bom em nada. O Alexandre falou que não era bom de bola. Eu pratico tudo, mas não sou bom em nada. O negócio tá no meio. O negócio tá no meio. Mas aí aquela questão de estilo de vida, você acaba, uma época foi trabalhando mais horários e tal, e foi dificultando de participar dessas atividades físicas, foi ganhando peso, não fazendo exercício. Há uns anos atrás, a minha esposa estava grávida, a gente já tinha tido um problema com uma gestação, a gente perdeu uma bebê, né, na gestação dela. Quando foi chegando naquele mesmo período, isso serviu de gatilho, então eu comecei a ter crise de ansiedade, que tive algumas situações. E o futebol, para você jogar, você precisa ter 10, 15 pessoas para estar naquele mesmo horário. Tudo. Então eu comecei, fiz terapia, comecei a fazer um acompanhamento, e associado a isso eu comecei a correr, porque era o que eu podia fazer sozinho, eu saía e corria. E isso ajudou demais, né? Tipo assim, consegui controlar, melhorei muito nisso e tal. Aí continuei fazendo essas corridas, até que um momento eu gostei tanto que eu comecei a fazer assessoria, né? Que foi o que o Alexandre tinha falado. Que aí a gente consegue lapidar melhor, a gente segura aquela ansiedade de ter que correr, porque às vezes o próprio pessoa que está acompanhando a gente fala assim, não, você precisa correr só isso aqui para você desenvolver, você não precisa correr mais do que isso. E isso é interessante. Então, depois disso eu comecei a fazer esse acompanhamento, e fui atingindo os objetivos, né, que a gente tenta. Hoje o Douglas falou no início que eu sou maratonista, eu ainda serei, se Deus quiser. Hoje eu sou meio maratonista. Eu corro meio maratona. Inclusive eu vou correr a do Rio esse ano também. Ela falou que foi aquela que correu. Esse ano eu estou inscrito para... Eu sou meio esporte com o dia a dia seu, entendeu? Tá com a correria do dia a dia. É mais ou menos por aí. E eu acho que é isso. Eu acho que uma dica para quem tem interesse de começar a correr, quem quer fazer... O esporte em geral, você tem que achar o esporte que você se adapta melhor. O esporte é sempre bom. E dentro do próprio esporte existem subclassificações, vamos dizer assim, né? Por exemplo, tem pessoas que querem correr 5 km o mais rápido que conseguem. Então vai treinar para isso. Tem pessoas que querem correr os 10. E tem pessoas, que é o meu caso, por exemplo, eu gosto da distância, eu gosto de correr mais tempo, não necessariamente tão rápido, né? E talvez até por essa questão de mais tempo comigo mesmo, pensando ali, né? Que dá o tempo de entrar no estado flow, que às vezes demora um pouco o estado flow. Geralmente a gente não vai correr acelerado, a gente está no natural, né, do nosso corpo, então... no meu caso, o que mais deu certo para mim foi tentar aumentar a distância, mas numa velocidade menor. Então, cada um acha, né? Cada um vai ter um espaço. A corrida é muito democrática, né? Como foi falado. Por isso que, geralmente, tem várias distâncias, 5, 10, 21, 42, 15. Cada prova vai ter uma situação diferente. Lembrando que que atividade física é primordial na vida. A gente precisa movimentar. Isso vai ajudar em tudo, mas está tudo interligado. Então, nós temos que ter sempre essa atenção, né? Se a gente vê que está pendendo muito para um lado ou para o outro, a gente pode pedir ajuda. Sentiu uma dor, vai procurar uma ajuda com o fisioterapeuta. Sentiu que está ficando ansioso por causa de uma prova, tem a psicologia. E esse trabalho integrado é que é realmente importante, né? Para que, às vezes, uma coisa que seria boa não se torne um problema, né, maior. Você não conseguir trabalhar porque você está machucado, porque correu. Aí você não consegue executar bem seu trabalho, ou você não consegue se concentrar numa coisa que você está concentrado muito na atividade física, porque você tem uma prova. Então, tudo isso a gente tem que ter realmente esse equilíbrio, né? E é esse trabalho multidisciplinar que vai dar esse equilíbrio para a gente, né? Bacana. Rodrigo falou uma coisa interessante ali, que abriu um parênteses aqui para a gente fazer até um comentário e pegar aqui mais um gancho da Ana Carolina, né, com relação à saúde mental. Em 2024, minha esposa estava grávida,
a nossa terceira gestação. Ia ser meu terceiro filho ou filha. E ela perdeu o primeiro, um tempo atrás, né? Depois perdeu de novo a segunda gestação e a terceira gestação, graças a Deus, né? A Isabela está conosco aí já há um tempinho. E eu peguei uma dor minha e peguei alguns traumas que eu sofro e sofria antigamente mais. Hoje já estou um pouco mais calejado com relação a isso aí, porque a pessoa acha que a gente é obeso porque a gente quer ser obeso. E, às vezes, mede o tamanho do intelectual da gente pela massa adiposa que a gente carrega. Então, assim, é uma coisa que mexia muito comigo, né? Mas eu tinha uma coisa além disso, que isso nunca mexia, mas mexia de uma maneira profissional, que eu vi que talvez as pessoas poderiam me medir pela quantidade de peso ou pela minha forma física, da maneira que eu era, né? Não ainda estou na forma adequada que gostaria, mas estou caminhando, né? Lembrando que a obesidade é uma doença e hoje ela é tratada tanto com medicamentos, com o endócrino, com o nutrólogo, com a parte do psicólogo, psiquiatra, né? Existe uma equipe multidisciplinar por trás disso, mas eu deixei isso de lado e eu transformei essa questão minha pensando no nascimento da minha filha. Eu pensei assim, quando a Isabela nascer, eu não quero que ela me veja gordo. Eu quero que a primeira impressão que ela tenha comigo, eu quero sair nas fotos aquele negócio faz antes, né? Tem um preparativo com as esposas, as mulheres gostam de ensaios fotográficos. Como é que ela vai me ver daqui tanto tempo gordinho? Não, dá uma melhorada para o pai dela ver que o pai dela é um cara que se cuida. E eu comecei a pegar isso. Então, o Rodrigo falando ali me deu um gatilho aqui, falei assim, às vezes eu posso colaborar, né, dando esse depoimento aqui no nosso podcast aqui, para que as pessoas possam transformar, talvez alguma coisa que ela está insatisfeita ali, quem sabe a corrida não é a porta de entrada, igual nós sempre falamos aqui. Eu comecei a correr lá na clínica. Então, eu saí de 3 dígitos, por exemplo, devia estar na faixa aí de uns 108, 107 quilos, e fui para 80. Né, e sendo a dieta rigorosa, com nutrólogo, com acompanhamento psicológico, né, sem medicamento, nada contra o medicamento, mas sem modismo, na raça, né, porque eu acredito que tem que ter uma preparação psicológica. Né, não adianta somente a preparação física, porque qualquer desleixo que a gente se encontra depois, qualquer brecha que a gente achar, nós vamos voltar a estar ganhando esse peso. Então, eu acho o trabalho do psicólogo, né, da saúde mental, muito importante nesse gatilho. E foi aí que eu conheci a corrida. Só que aí eu conheci a corrida dessa maneira, né, sendo um corredor praticamente de academia, um corredor de esteira, né, aí comecei a ir para o asfalto para correr, aí apareceu o Bruno, que é um militar, né, do Corpo de Bombeiro lá na clínica para poder tratar uma lesão que ele teve, a gente trocando ideia, ele me apresentou planilha, fez com maior boa vontade a planilha para mim estar introduzindo na corrida e, aos poucos, lá vou voltando de novo, mas eu acho esse trabalho, né, da psicologia com relação à atividade física muito importante, com relação também a essa questão da perda de peso, né? A corrida é uma atividade que ajuda bastante com esse acompanhamento multidisciplinar, igual eu te disse, mas voltando que assim, para deixar a mensagem, eu transformei essa minha dor que eu tinha num gatilho positivo para me poder estar chegando no meu objetivo, que era quando a minha filha nascesse, ela pudesse depois, lá no futuro, lógico que eu vou ter que agora servir de exemplo para o resto da vida, né? Continuar praticando esporte, continuar me alimentando bem, até para que sirva de exemplo para ela. Mas gostaria que você falasse, aproveitando esse gancho, se as pessoas também conseguem ver essa reversão, né? Pegar um problema, alguma coisa que abala, e em vez de se vitimizar com aquilo ali, transformar aquilo numa luta. Falar, não, pera lá, vem cá que eu vou dar uma resposta, vou dar um retorno, talvez nem para essas pessoas que a gente subjuga, que estão fazendo esse preconceito da imagem da gente, mas para a gente mesmo, para o interno da gente mesmo. Ótimo, excelente. Acho que a gente vai fechar com chave de ouro, então, porque pegar a dor como um gatilho motivacional para a mudança de resultado, para trazendo qualidade de vida. Então, você pegou a sua dor ali da obesidade, né, que a gente sabe que é uma doença, e até trazendo essa questão do estigma com a psicologia, né, que às vezes é coisa de doido, isso não é para mim, não preciso disso, né, às vezes tem uma resistência assim,
a gente entender que esse processo, esse trabalho conjunto, ele é tão imprescindível, tão importante, porque você pegou uma dor sua e utilizou como motivação para que quando minha filha nascesse, eu não queria que ela me visse assim. Só que você teve uma motivação ali, um objetivo final. Mas eu vejo que você focou no processo. Você não ficou preso só ao objetivo final. Eu agora preciso ser exemplo, né? Então, a gente sai daquele lugar ali de ficar só focado no objetivo final e assim, conquistei agora. Aí é quando eu quero chegar, quero alcançar X peso. E aí, quando eu alcanço, eu relaxo. Aí tem aquele reganho, né? E fica naquela sanfona, né? Que as pessoas falam. A gente entender que o bonito da corrida, vou trazer para o ambiente de corrida aqui, né? O esporte, e a psicologia, é isso. É você entender que não é intensidade. Então, minha filha vai nascer, eu tenho que colocar intensidade aqui agora, depois que ela nasce eu relaxo. Não, é a consistência. Então, a gente vai criando consistência, trabalhando essa parte cognitiva, mental, das crenças, né, de tudo que está associado a isso. Porque, senão, entra na questão da dieta. Eu faço uma dieta rigorosa, mas eu consigo sustentar isso a longo e médio prazo? Talvez não, né? E a gente vê que a maioria não. Tanto que o índice de obesidade no Brasil é enorme também e vem crescendo cada vez mais. Se fosse algo simples, né? Se a gente estivesse falando só de mudança de hábitos, todo mundo conseguiria alcançar, né, o peso ideal que considera. Então, não é tão simples assim. Então, a gente entender a importância da psicologia em todos esses processos, né? E um outro ponto é a tolerância ao desconforto. Então, vocês falaram muito assim de desenvolver, de conseguir chegar, né? O meu é resistência, não é força, não é pace, né? É mais resistência. A corrida também desenvolve essa tolerância ao desconforto, de você entendendo o seu processo ali e se tornar mais resistente a isso, a ele, e não ir em busca dessa dopamina barata, né? Que a gente estava falando de telas e tudo. Então, acho que eu estou relaxando aqui, assistindo um vídeo atrás do outro, mas aquilo está só alimentando ainda mais a minha ansiedade, quando a gente fala de médio e longo prazo. Então, é desenvolver a tolerância ao desconforto, é pegar a dor como um motivador, uma motivação para o meu objetivo final, mas não focar no objetivo final apenas. Focar no processo e tornar isso sua identidade. É como se isso faz parte de mim agora. Então, independente se eu estou de férias, se eu estou viajando, eu levo meu tênis, né? E qualquer lugar, por ser tão democrático, eu posso colocar em prática a minha atividade física, trabalhando junto minha saúde mental. Beleza. Fecha com a chave de ouro aí, doutor Alexandre Rodrigues Cunha, né? Ou Alexandre Rodrigues, nosso mentor, nosso parceiro lá, o CEO do Instituto SAF. Finaliza aí esse primeiro podcast, hein? Já tem chegando um monte de mensagem aqui. Estou sabendo que vai ter podcast, quero levar fulano, quero levar Beltrano. Quem ganha é a sociedade. Parabéns mais uma vez aí pela iniciativa, por abraçar esse projeto aí com a Ana Carolina. Mais uma vez, a SAF sendo pioneira, né? A gente não cansa de falar, mas as ideias vão aparecendo, as pessoas vão buscando as pessoas certas, as coisas vão acontecendo. Você, além de ser esse grande empreendedor que é, e com um coração enorme, sempre abraçando as causas sociais aí também da cidade de Divinópolis, gostaria que você fechasse aí e trouxesse também um pitaco da sua expectativa para esse 8 de março da Psicorama. Maravilha. Você gosta muito de falar nessa questão do pioneirismo, né? As ideias vêm, a inspiração vem. Eu penso sempre que a gente é um rádio e o mundo é uma frequência. E aí a gente tem que sintonizar na frequência. Por exemplo, eu gosto de sintonizar em frequência que tem rock and roll. Eu não vou no sertanejo, nada contra quem gosta, mas eu gosto de rock. Aqui meu parceiro aqui, que também acabou de chegar do show da AC/DC, você já gosta de sertanejo. E do samba. Então vamos falar na frequência. Então eu falo que sempre quando eu estou nesse estado mais flow, quando eu consigo atingir ele, é onde eu subo mais a minha frequência nas coisas que realmente eu peço muito que faça com que eu não desperdice essa existência minha aqui. Que realmente ela faça diferença na vida das pessoas que estão em volta, quem trabalha comigo, os colaboradores, os pacientes, minha família. Porque se eu conseguir fazer isso de uma forma verdadeiramente verdadeira, isso vai refletir diretamente na minha própria vida.
Então, eu sempre falo isso. Então, eu vejo todo isso aqui, esse start no SAF Connect, foi de uma conversa de campo de futebol. O Rafa está aí para... Né, eu estava lá em pé, eu falava, vamos começar a fazer um negócio, vamos começar a mexer, porque é sempre ultrapassar, não por ego, não porque para validação de nada. Isso já estou muito velho para isso. E eu acho que até quando eu era mais novo também não pensava tanto nisso. Mas é porque realmente a gente envolve, a gente dedica e a gente realmente quer que as coisas funcionem de uma forma melhor, de uma forma que vai realmente trazer esse benefício, esse resultado. Então, isso aqui que está acontecendo, eu acho que sirva, né, as pessoas gostam muito, você está copiando, alguém está copiando, que bom, se está dando certo, que copie mesmo. Porque as profissões elas precisam conversar mais, elas precisam ter mais essa interlocução, porque eu só acredito na verdadeira saúde quando os profissionais comecem a conversar a mesma língua. Pode ser um ideal, um sonhador, mas não vejo outra forma da coisa caminhar, porque a coisa está caminhando de uma forma muito ruim, eu vejo no cenário, no modo geral. Há uma desconstrução cada vez maior em todas as áreas que a gente está vendo aí. A própria ciência que está aí, ela acaba se prostituindo muito nisso, com as redes sociais, é um perigo. Então, se a gente é uma areinha, um micróbio nesse cosmo todo, né? Se a gente é um pontinho de luz no meio disso e vai refletir alguém, que esse alguém vai refletir em alguém, que reflete em alguém, que vai passando em alguém. Então, que isso vá fazendo de alguma forma, como alguém fez e refletiu na gente também de alguma forma. Em relação ao 8 de março, a expectativa está moderada, né, porque eu não posso subir muita expectativa. Eu corri bastante ontem, eu estou calmo, bem calmo. Não sei amanhã como é que vai estar, mas hoje eu estou bem calmo. E vai ser bem bacana, eu vou correr os 10 km. Com bastante intensidade. Segura a ansiedade muita dele, intensidade. Segura a ansiedade dele. Eu estou lá, né, uma turma da SAF para me fazer um pré, um durante, também me socorrer se precisar, com tudo, né? Tem desfibrilador agora também. Espero que não. Por favor. Por favor, não. Mas, enfim, mas a expectativa é bacana em relação ao que a gente vê que é isso aí. Como eu te falei com a Ana, eu achei formidável, tenho certeza que já é um sucesso, porque vai fazer um impacto, porque, como eu falei, todo mundo virou moda, né? Está em alta, né? Mas é muita responsabilidade tudo isso. Então, isso vem para, talvez, temperar o que está acontecendo no cenário. Cenários de modismo, cenário de tudo em alta, de tendências, e as tendências podem se tornar perigosas. Então, isso vem para temperar, para nivelar as coisas, e a gente é um pontinho de luz no meio disso aí. É muito bom e muito obrigado por fazer parte disso aí. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado pela sua paciência, pela sua disponibilidade e, mais uma vez, estar acompanhando o nosso SAF Conecta. E, né, já que o Alexandre falou de sertanejo, voltamos, viu, bebê? Estamos aí já mencionando aí o Gustavo Lima aí, estamos de volta para essa temporada 2026. Espero você aqui conosco, deixe o seu like lá no YouTube, né, nas nossas plataformas digitais, através do @Instituto SAF, pelo Instagram, pelo Facebook. Acompanhe os nossos trabalhos lá, tem conteúdo assim de qualidade, muita coisa interessante, não só mostrando o tratamento, mas falando talvez de algum sintoma, algum sinal que está te acometendo, chamando aquele pontinho de atenção. Pode estar ligando lá no Instituto SAF para estar conversando com as nossas recepcionistas, com as nossas secretárias, né? Vai ter o profissional capacitado dentro do seu núcleo para estar lhe atendendo, né? Lhe acolhendo, não necessariamente já realizando o tratamento, deixando bem claro também que o Instituto SAF tem essa empatia com as pessoas que nos procuram lá. Nem sempre a pessoa precisa de estar realizando o tratamento, nem sempre a pessoa precisa de estar, por exemplo, confeccionando uma palmilha. Então, a gente trabalhando sempre com profissionalismo, pensando sempre no cliente, né, em todos os sentidos. Fica aqui o nosso abraço, até o próximo SAF Conecta e o nosso brinde final aqui, um brinde à vida, um brinde à saúde mental.
Valeu! Aí.